Olá, no vídeo de hoje vamos resolver juntos uma questão do Enem de 2022. É uma questão sobre informalidade, com base no texto Urgência Emocional. Se tudo é para ontem, se a vida engata uma primeira e sai em disparada, se não há mais tempo para paradas estratégicas, caímos fatalmente no vício de querer que os amores sejam igualmente resolvidos num átimo de segundo. Temos pressa para ouvir "eu te amo". Não vemos a hora de que fiquem estabelecidas as regras de convívio. Somos namorados, ficantes, casados, amantes. Urgência emocional, uma cilada. Associamos diversas palavras ao amor, paixão, romance, adrenalina, palpitação. Esquecemos, no entanto, da palavra que viabiliza esse sentimento, paciência. Amor sem paciência não vinga. Amor não pode ser mastigado e engolido com emergência, com fome desesperada. É uma refeição que pode durar uma vida. Bom, temos então a seguinte pergunta. Nesse texto de opinião, as marcas linguísticas revelam uma situação distensa e de pouca formalidade, o que se evidencia pelo... E aí temos as alternativas, que já veremos, mas prestem atenção no seguinte. A chave para responder a pergunta é se atentar para o que pede, o que evidencia a informalidade do texto. Vamos ver então qual das alternativas contém o que evidencia a informalidade no texto. Começando pela alternativa A, nós temos impessoalização ao longo do texto, como em "se não há mais tempo". Aqui já temos uma incongruência muito grande. A impessoalização evidencia formalidade e não o contrário. Tanto é que em textos acadêmicos evita-se usar a primeira pessoa para não dar um ar muito pessoal e informal. Então, ao invés de falar "eu acho que algo acontece de tal maneira", por exemplo, nós falamos "trata-se de algo que acontece de tal maneira", que é um modo mais formal. Então, a impessoalidade evidencia formalidade e não o contrário. Assim, nós já podemos descartar essa alternativa. Na próxima alternativa, na letra B, nós temos construção de uma atmosfera de urgência em palavras como pressa. Essa também é uma alternativa que já podemos descartar, porque a construção de urgência e o uso de palavras como pressa não evidenciam informalidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na próxima alternativa, na letra C, nós temos repetição de uma determinada estrutura sintática, como em "se tudo é para ontem". Bom, primeiramente, de qual repetição de estrutura que se está referindo? Está se referindo às primeiras frases do texto. Se tudo é para ontem, se a vida engata uma primeira e sai em disparada, se não há mais tempo para paradas estratégicas. Aqui nós temos estruturas semelhantes, iniciadas pela conjunção condicional "se". Todas elas estão indicando condição para a ocorrência do que está expresso na frase seguinte, que é: caímos fatalmente no vício de querer que os amores sejam igualmente resolvidos num átimo de segundo. Então, temos aí frases com estruturas condicionais para a ocorrência de um mesmo resultado. Mas a pergunta que interessa é: essas construções com a mesma estrutura evidenciam informalidade? Não, na verdade, essas construções ajudam a dar um ritmo interessante para o texto, não sendo responsável por evidenciar informalidade. Então, já podemos descartar essa alternativa. Na próxima alternativa, na letra D, nós temos ênfase no emprego da hipérbole, como em "uma refeição que pode durar uma vida". No caso aqui, a frase faz referência ao amor. O amor é uma refeição que pode durar uma vida toda. Mas aqui é para a gente se atentar à hipérbole. E o que é a hipérbole? É uma figura de linguagem que exagera algo justamente para dar ênfase nesse algo. Nesse caso, a hipérbole se encontra em "pode durar uma vida toda". E cuidado, que se pensarmos bem, há mais de uma figura de linguagem. Em "amor é uma refeição que pode durar uma vida toda", há uma metáfora comparando amor a uma refeição. Mas não é isso que estamos olhando, certo? Estamos olhando a hipérbole, que se encontra em "pode durar uma vida toda", que é uma hipérbole que dá ênfase na duração para reforçar que o amor precisa ser trabalhado por muito tempo. E agora vamos à pergunta-chave. Seria a hipérbole o que evidencia a informalidade? Bom, a metáfora de comparar o amor a uma refeição pode até ser informal, mas não estamos olhando essa figura de linguagem aqui. Estamos apenas olhando a hipérbole, que no caso está presente em "durar uma vida toda", o que não evidencia informalidade, apenas reforça a mensagem que o texto quer passar, ou seja, de que o amor deve ser trabalhado por muito tempo. Então, podemos descartar essa questão também. Por fim, na última alternativa, na letra E, nós temos
Emprego de metáforas, como em A vida engata uma primeira e sai em disparada. Primeiro, o que seria uma metáfora? Já comentamos um pouquinho, mas agora vamos falar mais sobre ela. É uma figura de linguagem para indicar uma comparação, só que uma comparação indireta. Por exemplo, em Amor é fogo que arde sem se ver, há uma comparação indireta. Amor é como fogo que arde sem se ver. Só que o como não está explícito. É por isso que trata-se de uma comparação indireta. Mas a pergunta que não quer calar: a metáfora evidencia a informalidade? Na verdade, pode reforçar formalidade ou informalidade a depender da forma que é utilizado. No exemplo que acabamos de dar, amor é fogo que arde sem se ver, a metáfora, obviamente, deixa o texto mais poético, logo ajuda na formalidade. Agora, na frase, por exemplo, ele é um ameba, temos uma metáfora para falar mal de alguém de um jeito informal. Então, aqui, a metáfora evidencia a informalidade. Em A vida engata uma primeira e sai em disparada, temos uma metáfora comparando indiretamente a vida a um carro que sai em disparada. Isso evidencia uma informalidade? Sim, comparar a urgência da vida a um carro em disparada ajuda sim na informalidade. E em outros trechos do texto, a metáfora também ajuda nessa evidência de informalidade, como é o caso de comparar amor a uma refeição, que foi o exemplo que vimos. Então, sim, no caso desse texto, a metáfora está evidenciando informalidade, o que responde à pergunta-chave. Logo, a alternativa E é a correta. Viu como é importante ficar atento à pergunta-chave? Não se esqueça disto. Gostou? Já deixe seu like, se inscreve no canal e não deixe de conferir nosso material de estudo pelo link na descrição. Até os próximos vídeos e bons estudos!